E voltamos o nosso olhar agora, novamente, para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E vamos então pegar a segunda parte do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. E aí nós vamos ter aqui, a história do nascimento de Jesus Cristo. José, ele assume a paternidade legal de Jesus. Então, vamos para a leitura. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 25. E agora, então, a gente começa a olhar um pouco mais o que significa esta passagem bíblica para nós. Acabamos de escutar o texto e agora, então, vamos olhar alguns detalhes, algumas informações importantes que precisamos colocar no nosso coração. O versículo 18 do capítulo 1 vai dizer assim que Maria era prometida em casamento a José. E na tradição judaica, naquela época, o noivado ele era diferente do que a gente costuma entender hoje. O noivado era um período que durava no máximo um ano. Era no máximo um ano de duração até a celebração do casamento. E aí a gente vai entender uma coisa muito importante. A partir da data do noivado até o dia da celebração do casamento, até o casamento, já a esposa, a mulher, já era considerada esposa, do homem. E aí a gente entende o porquê, esse relato ele vai aparecer aqui. E aí a gente entende uma coisa muito interessante, A partir do casamento é que os dois passariam a conviver juntos, ou seja, morar na mesma casa, conviver, inclusive, de corpo e inclusive todas as outras coisas que um casamento traz. E aí tem um detalhe muito interessante, que um noivado, ele só podia ser rompido apenas por uma razão de morte ou de divórcio. E aí eu pediria que você lesse na sua casa o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Nós vamos ter uma reflexão bastante bonita, um dado muito importante sobre o noivado, o término de um noivado. Deuteronômio, capítulo 24,
versículos 1 ao 4, você pode fazer uma leitura complementar. Então, o noivado só podia ser rompido apenas por razão de morte ou de divórcio, uma vez que os esposos já estavam legalmente casados nesse período. A gente vê agora mais um detalhe no versículo 18. Diz que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ou seja, tem uma interpretação que a gente precisa colocar muito no nosso coração. Indica que José, lá na frente, compreendeu que a gravidez, reconheceu então que a gravidez de Maria era resultado de um milagre, de uma grande intervenção divina na vida dela, na vida dele e na vida da humanidade. E damos um passo a mais, porque chegamos no versículo 19. Você pode fazer a leitura de novo. O versículo 19 vai dizer que José era um homem justo. José era um homem de uma conduta moral cristalina, homem justo, comprometido a viver de acordo com a lei mosaica. E a lei mosaica, a gente pode olhar um pouco a lei que Moisés trouxe junto do povo. Vale a pena a leitura de Deuteronômio 6, versículo 25, e também um paralelo com Lucas, capítulo 1, versículo 6, que aí a gente vai ver que havia uma lei, todo um comprometimento, uma maneira de viver como casado. Nós vamos perceber que vem a questão de não queria denunciá-la. Mas por que não queria denunciá-la e sim abandoná-la, no meio da noite? Originalmente, esse verbo em grego não necessariamente carrega uma conotação negativa, não necessariamente denunciá-la, condená-la, como nós entendemos hoje. Mas o que ele simplesmente quer dizer? Não queria expor, não queria exibir, não queria contar para todo mundo o que aconteceu e como aconteceu. E aí o que vem no coração de José? Pensou em despedi-la. Antes de dormir, ali na cama, provavelmente, estava pensando, não quero denunciá-la. Pensou em despedi-la de uma forma diferente. Por quê? A tradição católica, ela vai oferecer 3 interpretações para explicar por que José pensou em romper o seu noivado com Maria. A primeira teoria é da suspeita. Supõe que José, ao descobrir que Maria estava grávida, desconfiou de sua fidelidade, talvez até da possibilidade de um adultério. Isso fez com que ele considerasse ir à procura do divórcio, de uma maneira que está dita aí novamente, Deuteronômio, capítulo 24, os versículos 1 ao 4. Até que veio o anjo. Olha como Deus interveio, Até que veio o anjo até José e revelou a ele a causa da concepção. José, é obra do Espírito Santo. José é um milagre. Nesse caso, José era tido como justo. Por quê? Porque ele se esquivava de qualquer imoralidade. Ele não queria isso para ele, não queria isso para a sua família, e ele queria se esquivar, então, de toda e qualquer imoralidade, e ele sempre conduziu a sua vida, sempre alicerçada na lei de Deus. Então, a gente vai ver, como é importante escutar a voz de Deus. Então, nós vimos, primeiramente, a desconfiança, a dúvida, foi fiel ou não foi fiel. E agora, então, a gente vai olhar a segunda interpretação para o caso considerado pela tradição da igreja, aonde a gente pode falar de uma teoria da perplexidade, ou seja, José ficou perplexo de tudo isso que estava acontecendo. Propõe que José, na verdade, achou totalmente inexplicável a situação da gravidez de Maria. Para ele, o divórcio era aparentemente
Era aparentemente uma forma dele resolver isso, a única opção. Mas ainda assim, José preferiu, né, e preferia fazer tudo com muita discrição, muito discreto, porque não conseguia, não conseguia acreditar que, né, Maria havia sido infiel. Nesse caso, José era tido como homem justo, por quê? Porque ele vivia sob a lei de Deus e havia julgado a situação de Maria com extrema caridade, ou seja, ele foi com muita calma, ele não estava acreditando nisso, que isso poderia ter acontecido. E aí vem, né, a terceira teoria ou a terceira interpretação que a gente pode colocar também no nosso coração, para o caso, né? A teoria da reverência, que dizia ainda que José sabia do milagre, sabia que ali houve, né, uma ação divina na concepção de Maria desde o princípio, ou seja, que ela já havia sido informada que a criança tinha sido concebida pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos entender mais uma vez o anúncio do nascimento de Jesus que Lucas vai trazer, né? O anjo entra, Maria fica perplexa e ela pergunta, mas como é que isso vai acontecer? E o anjo diz, é obra do Espírito Santo. Não temas, é a ação do Espírito Santo. E isso estava entrando fortemente no coração de José. Então, ele olha para isso. Então, sabendo disso, e aí a gente vai ver uma coisa muito importante, né? Isso aparece no versículo 18 bem fortemente. Nós sabendo disso, então o que acontece? José teria, então, se considerado indigno de ser o pai de Jesus, indigno de ser o esposo de Maria. Ele teria se considerado indigno de estar nos planos de Deus. A sua decisão por se separar silenciosamente de Maria, então seria, portanto, uma medida bem discreta, bem silenciosa de afastar-se daquela missão que estava ali, daquela missão que estava acontecendo. E aí a gente vê uma coisa muito bonita, né? A gente vê que o anjo apenas confirma a José o que havia acontecido. José, não temas recebê-la como tua esposa e o menino como teu filho, porque ele foi concebido pela ação do Espírito Santo. Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo, diz o anjo para José. E aí a gente vai perceber uma coisa muito linda. Quando ele acorda de manhã, ele então toma posse disso e não abandona, porque a revelação do anjo para ele foi fantástica, foi muito séria. A revelação do anjo disse, você precisa ajudá-la na missão, você faz parte do plano de Deus. Não se sinta indigno, não se sinta incapaz. E aí nós chegamos no versículo 20 e temos novamente José. A mensagem do anjo para José, ela é direta e é urgente. Quando o anjo diz assim, José, deve manter o seu casamento para que, de fato, você seja o pai adotivo de Jesus. Ele era descendente de Davi e, como tal, concederia a Jesus essa herança real, ou seja, ele é o Filho de Deus e tu serás o pai adotivo. Um paralelo de José, uma curiosidade sobre José, porque não aparece muito na Bíblia, mas a gente vai fazendo alguns paralelos, né? Porque o retrato de José traçado por Mateus, olha o que Mateus faz com José. Uma comparação, uma ligação muito bonita, porque recorda o patriarca José do Antigo Testamento. Primeiro, né? Vocês conhecem a história de José do Antigo Testamento, né? Seus irmãos, a caixa d'água, onde ele foi jogado, depois a missão que ele teve. Mas deixa eu só fazer esse paralelo aqui. Por quê? Porque ambos têm o mesmo nome. Segundo, porque os seus pais também têm o mesmo nome.
O nome do José do Antigo Testamento, como de José agora, o esposo de Maria, também é Jacó. O terceiro, porque Deus falou com ambos através de sonhos. Falou muito com os dois Josés através de sonhos. Quarto, porque ambos eram justos e castos. Uma qualidade bastante forte. Depois, quinto, porque ambos salvaram suas famílias ao levá-las para o Egito. Então, olha o que é que Mateus faz com o nome José. Ele resgata a dignidade de José, ele resgata o simbolismo de José. Você vai ver isso na legenda que vai ser colocada, né, nessa reflexão aqui. E aí, no versículo 21, nós temos o nome Jesus. O nome Jesus. O seu nome é Emmanuel. Deus é conosco. Deus está na nossa frente. Deus está conosco. Por isso, Emmanuel, que significa Jesus. Esse é o nome que vocês darão para ele. E aí, então, nós temos o versículo 24, aonde José, após despertar do sono, da conversa com o anjo, ele recebe em sua casa Maria como sua esposa. Aí vem o versículo 25, o último versículo do capítulo 1 que nós estamos estudando, e diz assim que não teve relações com ela. José não teve relações com ela. E aí isso hoje dá muita discussão. Maria era virgem, não era virgem, teve vida de casal, como é que foi isso? Até, às vezes tem algumas discussões bem acaloradas. Porém, o termo grego eos não sugere que José e Maria tiveram relações conjugais após o nascimento de Jesus. Uma vez que essa expressão ela é frequentemente usada apenas para indicar um determinado período de tempo. Sem que se pressuponha com relação a ela, a ele, alguma alteração futura. Mateus aqui, o que Mateus quer? Mateus quer enfatizar aqui que José não teve nenhum envolvimento com Maria antes do nascimento de Jesus. E aí, o dogma, da virgindade de Maria, ele tem um estudo bastante bonito, porque a virgindade perpétua de Maria, ela é um dogma firmemente estabelecida pela tradição da igreja. Vale a pena você conhecê-lo, estudá-lo, mas a sua formulação doutrinal, ela aconteceu no Concílio de Latrão, no ano de 649, foi reafirmada no ano de 1968 pelo Papa VI, e nós podemos ler no concílio, nós podemos ler, aliás, no Catecismo da Igreja Católica, entre os números 499 e 501, o Catecismo da Igreja Católica, 499 até o 501, uma explicação muito bonita sobre o dogma da virgindade de Nossa Senhora. E assim, então, nós chegamos ao final desse capítulo 1, que trouxe tantas coisas novas para nós. A origem de Jesus, o termo Cristo, toda a genealogia de Jesus, passando por todos aqueles nomes, incluindo as mulheres que estavam ali presentes também, e que Deus vai utilizando de todos para construir a história da salvação. Quando a gente chega praticamente no anúncio do nascimento de Jesus, a gente vê a dúvida de José, foi infiel ou não? O que aconteceu? Ficou perplexo. Nossa, como é que isso aconteceu? Até a grande aceitação quando o anjo diz: José, é obra do Espírito Santo. E aí a gente vê toda a consequência que vem para frente. Vimos uma analogia muito bonita de José, o esposo de Maria, com o José lá do Antigo Testamento, onde esse, inclusive,
né, foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, um paralelo muito bonito entre os dois Josés e que talvez você não conhecia. Vimos também, o último versículo ali, sobre, né, a virgindade de Nossa Senhora. O que é que a igreja entende, né? Não é algo carnal, mas a gente entende como algo muito maior. Aquela que se entregou totalmente a Deus, aquela que confiou, aquela que foi pura, aquela que foi fiel à sua missão. Esse também é o termo virgindade que aparece neste último versículo.